Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Uma grande dúvida das pessoas é se a qualquer momento eu devo fazer uma dieta low carb. Qualquer pessoa pode fazer low carb? Existem algumas pessoas que são mais beneficiadas com as dietas low carb que outras, principalmente se você tem uma doença autoimune. Aí eu te falo que uma low carb ou uma dieta cetogênica cabe muito melhor no seu caso. Mas aquelas pessoas que estão pensando em perder peso mais rápido, elas também são beneficiadas. Então eu faço low carb para mim quando eu estou querendo perder peso mais rápido, quando eu estou querendo desinchar. Então eu faço ciclos, tanto de dieta low carb quanto de dieta cetogênica. A maior dúvida das pessoas é quando a gente fala em low carb e cetogênica, é se a gente tem que retirar totalmente o carboidrato. E eu já conheço muitas pessoas que viraram inimigas totalmente dos carboidratos, sendo que nós não temos só carboidratos ruins, né? Quando a gente fala em carboidrato ruim, eu falo diretamente do açúcar, de tudo aquilo que tem açúcar e também das farinhas brancas, mas nós temos vários carboidratos bons que a gente pode utilizar e não devemos olhar para as frutas com aquele olhar medroso. Não posso mais ingerir nenhum tipo de fruta, estou fazendo low carb, só posso estar ingerindo carnes e gorduras. Não é assim que funciona. Quando você aprender a controlar a carga glicêmica, você nunca mais vai ter medo de carboidrato, porque você vai aprender como é que funcionam as coisas. E não existe nada que você não pode comer. Existem melhores escolhas que você pode fazer. Cada alimento possui um índice glicêmico diferente um do outro. Quando nós temos um alimento sozinho, ele possui um índice glicêmico, que é um número. Quando nós temos uma refeição, nós temos uma carga glicêmica. Então nós temos que aprender a comer refeições com a carga glicêmica baixa. Refeições ou lanches que tenham uma carga glicêmica baixa. E essa carga glicêmica baixa vai depender se a gente consumir um alimento sozinho ou dependendo da preparação desse alimento. Por exemplo, quando você consome um copo de suco natural de laranja, ele vai ter uma carga glicêmica alta, porque você espremeu várias laranjas e no total ele vai ter uma carga glicêmica alta. Se você comer uma laranja in natura, apenas descascada e com o bagaço, essa laranja ela vai ter uma carga glicêmica muito menor do que um suco de laranja, porque você está consumindo junto com o bagaço, que vai reduzir esse índice glicêmico da laranja, e você vai ter mais fibras, então favorecendo que a carga glicêmica dela fique menor. E obviamente, quando você consome um suco, você vai ter mais laranjas ali dentro e a carga glicêmica é mais elevada. Então, tudo vai depender das combinações que você vai fazer. Por exemplo, se você ama muito pão e não quer ficar sem consumir pão, quando você consome um pão de farinha branca, esse pão, digamos que você coloca ele em uma refeição. Eu quero comer um pão no café da manhã, mas você não se sacia apenas com uma fatia, você precisa de 2 fatias de pão. Para calcular essa dieta, precisa ver se você consegue bater a carga glicêmica em cada refeição. Muito provável que com 2 fatias de pão de forma a gente não vai bater essa carga glicêmica que a gente precisa, porque você está pensando em emagrecimento. Então, como você precisa de 2 fatias de pão, a gente pode trocar essa farinha. Então você pode utilizar uma farinha de grão de bico, uma farinha de tafel, uma farinha de coco, uma farinha de linhaça. Todas essas farinhas elas têm um índice glicêmico menor. Então você poderia consumir 2 fatias de pão, só que com uma farinha diferente. Agora, falando em recheio. Eu penso em comer um pão com geleia. Aí você vai ter uma carga glicêmica mais elevada. Quando você opta por recheios que têm a carga glicêmica mais moderada, como uma pasta de amendoim, que é uma gordura boa, uma pasta de grão de bico, um patê de ricota, um queijo meia cura, um queijo cottage, uma manteiga ghee, essas todas são opções que vão manter a sua alimentação com a carga glicêmica mais baixa ou mais moderada. Por exemplo, ovos mexidos com shiitake também é uma refeição com carga glicêmica mais baixa.
Os legumes você vai poder consumir praticamente todos, apenas a beterraba que ela não entra com um índice glicêmico tão baixo. Mas no geral, abobrinha, chuchu, berinjela, todos esses são legumes de índice glicêmico mais baixo, o brócolis, a couve-flor. Então você pode incluir no seu cardápio. Falando num exemplo de cardápio para o seu almoço, por exemplo, que você quer uma refeição com a carga glicêmica mais baixinha. Nós podemos montar um prato com uma proteína, digamos que você vai escolher 2 pedaços de filé de frango ou 2 ovos. Aí você já tem a sua proteína, você pode escolher carboidratos de índice glicêmico mais baixo, que são os legumes, berinjela, couve-flor, abobrinha, chuchu, e o restante você coloca em folhas. E aí você pode polvilhar algumas sementes também, azeite de oliva. Aí você já tem uma refeição com a carga glicêmica bem baixinha. Então, se você deseja comer uma fruta, como por exemplo uma laranja, no almoço você pode incluir essa laranja, que ainda você vai estar numa dieta low carb, mesmo que a gente está incluindo carboidratos, mas são carboidratos que com essa combinação que você fez, você continua mantendo uma low carb. Então, esquece essa coisa que você só precisa de carnes, de gordura. Você pode usar fontes de vegetais e inclusive pode utilizar frutas. Tudo vai depender da combinação que você fizer. E aí, falando em frutas, você pode e deve sim incluir frutas na sua alimentação, mesmo quando você está fazendo uma low carb. Quais frutas a gente pode consumir sem preocupação? Abacate, coco, limão, o maracujá, as frutas vermelhas. Mas ainda assim, se você quer consumir outras frutas que ainda têm um índice glicêmico mais baixo, como a maçã, a pera, a uva, o pêssego, a amora, você pode incluir. E se você quiser completar sua refeição deixando ela com a carga glicêmica mais baixa, você inclui algum tipo de castanhas, nozes ou oleaginosas em geral. Você vai deixar a carga glicêmica dela mais baixa. Então, quando você está fazendo uma low carb, tenha sempre isso em mente. Não necessariamente quando você está fazendo low carb, mas quando você está pensando em emagrecimento, estratégias para emagrecer. Pense sempre na carga glicêmica da sua refeição e não apenas no índice glicêmico do alimento. Mesmo quando você está procurando cuidar da sua alimentação e você tem vontade de comer um bolo, comece a fazer trocas. Troca a farinha branca por uma farinha que tem um índice glicêmico mais baixo. E aí o açúcar que você utiliza nessa preparação, você troca por um outro tipo de açúcar e reduz, digamos assim, que metade daquele açúcar que você utilizaria normalmente para um açúcar de coco, um açúcar de maçã, um açúcar ou um xilitol. Fazendo essas alterações, você já vai ter um bolo, uma preparação com a carga glicêmica mais baixa. E aí você não precisa excluir os alimentos da sua vida, você pode incluir novos alimentos e fazer novas escolhas. Deixa de lado essa questão da exclusão, do não posso, do é proibido. Isso tudo a sua mente interpreta como algo muito negativo e depois você não mantém a longo prazo. Faça boas escolhas para que você mantenha uma alimentação saudável e regular a longo prazo. É isso que vai te trazer saúde, que vai te trazer benefícios, que vai te trazer longevidade, que vai te deixar mais bonita, mais bonito. Faça boas escolhas. Opte por fazer boas escolhas, sem você ser obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor. Muito obrigada por você ter assistido e que você tenha uma excelente semana. Wanna